Gente, toda sexta-feira, aos que já vieram outras sextas e aos que estão vindo nessa sexta a primeira vez, toda sexta-feira tem uma dinâmica. E ela retrata um pouco da nossa vida. O pastor aqui uma vez fez coisas aí que relacionavam a algo impossível de se acontecer. Aí a gente pegou e disse, olha, isso daí é na nossa vida, que às vezes nem tudo que parece impossível é. Aí toda a vida, a dinâmica é relacionada a algo que nós trazemos para a nossa vida do cotidiano, né? E hoje nós trouxemos a Bíblia para o nosso cotidiano. Hoje nós trouxemos a necessidade da leitura bíblica para o nosso cotidiano. Eu vi que vocês amaram. Eu vi que vocês, tipo assim, eu notava que vocês... O pessoal aqui, Raul, pera ainda, Raul. Lá vai o Raul atrapalhar agora. Tava tão bom, o Raul vai atrapalhar agora. Meu Deus, né? Teve gente até que olhou assim, né? Fez um sinal assim. Mas o difícil não é aqui. O difícil é você fazer amanhã a mesma coisa. Sem estar do lado da pessoa que você estava. Sem estar eu dizendo assim, vamos ler o capítulo tal. Sem eu dizer isso é mais complicado. Então por isso nós criamos esse propósito de leitura. E todos vão escolher qual? Os que não escolheram ainda. Dei a dica de escolher João, né? Vamos abrir a Bíblia de João. Por isso que eu vou dizer por que eu escolhi João e tudo, né? Eu estou lendo Lucas, né? Mas já li João também. Terminei de ler bem rápido. Uma semana eu li. Agora eu estou terminando Lucas. Aí depois vou ler Marcos e vou ler Mateus também. Os 4, porque estou viciado. Meu Deus do céu. Amém? João 1. João 1. O Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 1. O mesmo que nós lemos no começo. Amém? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que o foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, ou não prevaleceu sobre ela. João, um dos 4 evangelhos. E eu notei dentro da leitura bíblica que a gente tem uma dificuldade na leitura bíblica. Às vezes a gente não entende. Já começou no começo, desde o princípio. Indiquei uma pessoa para ler João, a pessoa começou e leu na minha frente, ó. No princípio era o Verbo, a pessoa brincou. Como assim, Raul? Já começou aí? Todo mundo tem a história que a Bíblia já é difícil, né? Assim, a pessoa, não consigo entender às vezes. Já começou no João, no primeiro versículo, a pessoa desistiu. Não dá pra mim não, essas coisas. Brincando, né? A pessoa com a Bíblia de estudo, ela tá se saindo bem, tá estudando, tô acompanhando. E a gente criou esse projeto da leitura bíblica, foi porque assim, a gente nota que a nossa fé tem que sustentar as nossas emoções. Amém? É a nossa fé? É a nossa fé, pode estar triste. Às vezes você um dia pode ficar triste, né? Jesus estava orando, nos outros capítulos aí que você vai ver, Jesus fica, a palavra que é usada na Bíblia, perturbado. A sua alma estava angustiada, perturbada. Então vai chegar o dia que você também vai ficar assim. Vai ficar triste, vai ficar angustiado. Mas quem é que vai lhe sustentar? A fé. As emoções podem estar até lá embaixo. Assim, hoje eu estou na bad, né, que o pessoal fala, hoje eu estou para baixo, hoje eu estou fraco, mas a fé está ali segurando. Mas tem muita gente que faz o quê? As emoções sustentam a fé. E o que acontece? No dia que você está triste, no dia que você está mal, no dia que você está na bad, o que é que destrói? A fé cai junto com tudo. Cai tanto a fé como a emoção. Aí você faz o quê? Desmorona a fé e a emoção cai. Então esse projeto a gente trouxe o quê? Velho, vamos fortalecer mais a fé, para quando a gente estiver mal, tiver tudo dando errado, a gente não desmoronar a nossa fé, para a nossa fé ser a coluna que nos sustenta, e não as nossas emoções. E dentro dos livros do Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos. Toda vida eu vou falar isso, vocês têm que decorar. Se vocês não decorarem isso, eu vou falar para sempre. São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles têm destinação diversa. Eles falam a mesma coisa da história de Jesus quando ele estava aqui, mas eles são destinados a pessoas diferentes. Primeiro que a gente olha e vê Mateus. O primeiro, ele começa logo falando de quê? Da genealogia de Cristo. E a genealogia de Cristo em Mateus vai até onde? Até Abraão. Porque o livro é escrito aos judeus, tem a destinação. E quem eram os judeus? Aquele povo descendente de Abraão,
descendente de Isaac e descendente de Jacó. O povo de Deus. Então ele tem uma destinação. Então o objetivo de Mateus é provar que Jesus, ele é aquele prometido no Antigo Testamento todo. Mateus, ele fala, ó, aquele, tá vendo esse cara aqui que ressuscitou os mortos, né? Esse daí é aquele que a gente falava desde lá de Gênesis, quando Deus disse lá que esmagaria a cabeça da serpente. É ele. É por isso que ele é o livro que mais cita o Antigo Testamento, 60 vezes, para toda a vida. Ó, tá vendo isso aqui? Isso é para que se cumpra o que está escrito lá atrás. Isso é para que se cumpra o que está escrito lá atrás. Aí depois vem qual livro? Livro de Marcos. Marcos é aquele que está dentro da primeira viagem missionária de Paulo, junto com Paulo e Barnabé. Ele escreve isso aos romanos. E os romanos eram os que mandavam na época, era o Império Romano. E o que é que ele fala sobre o Império Romano? Ele dizia assim, Samuel: como eles mandavam, era o imperador, eles queriam servos. Então ele apresentava Jesus em Marcos como Jesus, o servo. Pouco discurso, mais ação. Por isso que Marcos é o que mais tem milagre. O Dan, eu lembro que está lendo Marcos, né? A Gênia está lendo Marcos. Mais alguém está lendo Marcos? Pronto. É milagre atrás de milagre. É o livro que mais representa milagres. Depois nós temos qual? Lucas, né? Lucas tem uma destinação. Ele é o único não judeu que escreveu a Bíblia. Lucas tem uma destinação. Quem são? Os gentios. É o povo dele. Ah, então, se você for ver, ele fala da genealogia lá. Quem está lendo Lucas aqui? Quem está lendo Lucas? Amém, amém, amém. Quem está lendo Lucas, você vai ver lá no capítulo 3 ou 4 que Jesus fala, que Lucas fala da genealogia. Mas ele fala da genealogia não até Abraão, como Mateus fala. Ele fala da genealogia até onde? Até Adão. Porque ele quer dizer que Jesus não veio só para os judeus, ele quer dizer que Jesus veio para todos. Jesus veio para os gentios também, porque ele está direcionando os gentios. Se ele levasse a genealogia até Abraão, né, tinha dado errado. Porque eles, poxa, é só para os judeus? Não, Jesus veio para todos, né? Já em João, que é o que nós falaremos hoje, de maneira bem rápida. João, o tema, se fosse o tema, era Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Ele quer provar e demonstrar que Jesus, ele é Deus. Por isso que ele diz, no princípio era o verbo, no princípio era Jesus, sempre. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Desde o começo, desde sempre. Ele já começa assim. E já nós vamos entender por que ele já começou com isso tudo, que já complica a nossa mente. E a gente notou, tema de Mateus, Jesus, o rei dos judeus. Tema de Marcos, Jesus, o servo. Tema de Lucas, Jesus, o homem perfeito, aquele homem de oração. E o tema de João, Jesus, o Filho de Deus. Em genealogia só tem Mateus e Lucas. Por quê? Mateus para provar que Jesus vinha dos judeus, né? Em Lucas para provar que Jesus veio para todos. Mas em Marcos, Jesus escreveu aos romanos. Marcos escreveu aos romanos. E os romanos, Jesus era servo. Servo tem genealogia? Não, aquele escravo ali, aquele servo, é filho de não sei quem. Os romanos não conheciam a genealogia de Jesus, não tinham razão de ser, de falar de onde estava vindo Jesus. E João também não fala de genealogia, porque Deus não tem genealogia. Alfa e ômega, ele é tudo, do princípio ao fim. Deus é Deus. Amém? Sobre o autor. João é um livro mais universal. Você viu que Lucas era para os gentios, o outro era para os judeus, aí João veio e fez os dois. João é para quem? É para tanto os judeus, como também é para os gentios, porque ele vai querer apresentar Jesus como sendo Deus, para todo aquele povo. Quem aqui está lendo João? Levanta a mão assim, quem está lendo João? Glória a Deus nas alturas. João, para quem não sabe, João é o evangelho mais lido dos 4. Por isso vocês notaram, né, que João é o mais lido, né? O João é o livro mais lido do Novo Testamento. E João é o livro mais lido da Bíblia. Então João, de todos da Bíblia, que é o livro mais vendido no mundo, dentro da Bíblia, João é o livro mais lido da Bíblia. Até que é aquele versículo decorado, que foi o primeiro que eu decorei, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Tô tentando fazer as criancinhas decorar ali, viu? Se não decorar, menino, não tem como. Tá tudinho decorando. 4 decoraram já. 3. Aí a gente tá tentando esforçar para que eles venham decorar, né? Os maiorzinhos venham aprender esse versículo. E o autor é João. João, a Bíblia fala, né? Eles mencionam como o discípulo amado. Ele, João, pescador, empresário lá sempre do Mar da Galileia. João é um dos 3 mais próximos de Jesus. Pergunte para o seu vizinho aí, você sabe quem eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus? Responda, vai, diga, vai, gente. Eu tinha uma estratégia quando eu era mais novo para decorar, que tem uma música que diz assim, ó: Pedro, Tiago, João no barquinho. Ah, então pronto, eu decorava esse momento aí, essa música, só essa parte. Toda vida que me perguntava eu já sabia. Pedro, Tiago e João no barquinho. Amém? E para provar isso, agora assim, prove assim, por que eles eram os mais próximos? Porque tinham determinados eventos que ocorreram na Bíblia, que ele chamou quem? Ele chamou justamente esses 3 mais próximos. Vocês lembram quais foram? A transfiguração, ele pegou e chamou lá no monte, só os 3, né? Vem aqui, Pedro, Tiago e João. No Getsemane, na hora que ele estava passando lá pela dor, ele pegou e vem aqui, não posso chorar na frente de todo mundo. Eu dou aula para todo mundo, eu dou força para todo mundo. Agora eu vou chorar, vou passar por dificuldade, minha alma vai ficar perturbada, vou suar sangue, não posso passar isso na frente de todo mundo. Pedro, Tiago e João, vem cá. Além disso, tem outro. Quando a filha de Jairo foi ressuscitar, estava lá, os discípulos mais aqui, pegou e chamou as 3. Pedro, Tiago e João. Mas dentro dos 3, João ainda era o mais próximo. Tem uns momentos lá, você vê, na hora da agonia, Jesus passando lá, quando ele foi ser julgado lá pelo sumo sacerdote, já tinha sido pego, preso, estava Pedro e João. João nega. E Pedro nega. E depois, João fica. Pedro nega e foge. Os outros já tinham se debandado aí pelo mundo. E João não, João fica. Na crucificação, João está lá. João está do lado de Maria, era o que estava lá, era ele. E Jesus confiava tanto nele que entregou a João a responsabilidade de cuidar da mãe dele. Naquela época, os irmãos de Jesus ainda não acreditavam que Jesus era o rei, que Jesus era o Messias. Foi preciso ele ressuscitar para ir depois os discípulos. Então Jesus, estou confiando na minha mãe e em você. E também, ele era amigo de Pedro, João. Dos momentos assim, várias vezes pescando, realizando milagres lá na Porta Formosa, né? Depois que Jesus morreu e ressuscitou. E na hora do túmulo, disseram que o túmulo estava vazio. Quem foi que correu? Pedro e João. Pedro correu, saiu. Só que Pedro era mais velho. Pedro era o mais velho dos discípulos. E João era o quê? Mais novinho. Há até uma teoria que dizem que Jesus, a Maria, era parente da mãe de João. Então, além de proximidade, ainda existia a questão de familiar de sangue, né? Há uma teoria que diz isso. João, mais novinho, passa o mais velho e corre lá e João chega primeiro. Na hora que João chega no túmulo de Jesus, o que é que ele faz? Ele vê um lençol e para. Depois Pedro pega e continua e entra. Depois João vai e continua, né? Momentos que eles passaram juntos. João foi escolhido e João foi, para a glória de Deus, uma das colunas da igreja em Jerusalém, junto com Pedro e Tiago. Não um apóstolo, porque o apóstolo tinha morrido. Vocês vão ler Atos depois, Atos 12. Mandaram matar o apóstolo e Tiago morreu. E esse Tiago não é o Tiago apóstolo. Era uma das colunas da igreja. João ele foi para Éfeso. E lá, juntamente com ele estava em Éfeso. E Éfeso foi a principal igreja da época. Éfeso era a capital. Era a capital da onde? Éfeso era a capital da Ásia Menor. E a Ásia Menor era a principal região da época. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava lá. E foi lá em Éfeso, na região da Ásia Menor, que Paulo fundou aquelas 7 igrejas tão conhecidas do Apocalipse. Então de lá, muito provavelmente, ele tenha escrito o quê? O Evangelho de João. Qual foi a data que foi escrito? 60 anos depois da morte de Cristo.
Aí então Jesus já tinha morrido há 60 anos. Aí João foi lá, ó, vou escrever um livro aqui, com qual objetivo? Para provar e demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Dos discípulos, João foi o que morreu de morte morrida. Porque tem a morte matada também, né? E tem a morte morrida. João foi o que viveu e ficou até mais velho, foi até mais longe vivo, porque os discípulos, um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro morreu como X, o outro foi decapitado, o outro foi na espada, mas João não. João, deportado lá para a ilha de Patmos, estava numa situação complexa, mais velhinho, e Deus revelou lá, né, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, mas ele foi levado aos céus, morreu de velhice. Propósitos. João 20, 31. Quem tem Bíblia aí, abra. 20, 31. Hoje é dia de aprendizagem. Você vai ler João e João vai ficar mais fácil. Amém? Você está aí? João 20, 31 diz assim, ó. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então tem dois propósitos. Um é para provar que Jesus é o Filho de Deus, e o outro é o propósito evangelístico. Ó, se tu crer, tu vai ser salvo. Guarda esses propósitos aí que a gente vai falar um pouquinho deles. João tem algumas peculiaridades. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, em cima da sua Bíblia, na epígrafe, vai estar jogando para onde está escrito no outro livro. Ah, esse daqui está escrito no capítulo tal, no capítulo tal. Se você for ler João, poucas e raras as vezes vão acontecer isso. Porque o que está escrito no livro de João, 90% não está escrito nos outros 3 livros, que são os livros sinóticos. Eles dizem a mesma coisa de outra versão, mas João não. João é o mais diferente de todos eles. 90%. E ele fala coisas lá que só tem lá. O primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre de Cristo? Exatamente, transformou água em vinho. Só tem em João. Outra coisa, a samaritana. Só tem lá em João. Olha lá o que é que João fala, 90 anos depois. 38 anos à beira do tanque lá de Betesda. Só em João. Onde ele diz a água vida, eu sou água. A cura do cego de nascença, eu sou o bom pastor. O maior dos milagres. E dentro do maior dos milagres eu quero falar um negócio aqui com vocês. Jesus passou, quando ele foi ressuscitar Lázaro. Quem lembra da história aqui de Lázaro, amém? Quantos dias ele passou até que Lázaro fosse ressuscitado? 4. Nada com Jesus acontece por acaso. Nada. É Deus, ele determina aquilo e vai ser. Não acontece por acaso. Por que ele não foi com 2 dias? Por que ele não foi com 3? E por que ele não foi com 4? Porque ele foi com 4. Os rabinos da época, os judeus, eles acreditavam que Deus poderia ressuscitar alguém. Mas eles não acreditavam que aquilo dali poderia passar do 3º dia. Na Bíblia já estava escrito que algumas pessoas houve o ressuscitar, o milagre da morte para a vida. Quem foram eles? Elias, o filho da viúva, né? Eliseu, Paulo com Eutico, não foi? E Pedro com, acho que é Tábita, né? Alguma coisa assim. Então pessoas já tinham ressuscitado, mas na hora de falar, ali, Jesus esperou 4 dias. Os judeus, os religiosos acreditavam que, rapaz, Deus ressuscita, mas só o 3º dia. Então ele estava dando um recado ali na frente de todo mundo, dizendo assim, rapaz, eu sou Deus. Se eles ressuscitam até o 3º dia, ele chegou lá no 4, quando para todo mundo já acreditava ser impossível ser. Ressuscitar já não é algo, né? Algo assim, aquele ali que morreu e ressuscitou. Lembro, sei quem é, né? Já não é algo normal, mas depois do 4º dia ninguém, só o próprio Deus. Então ele estava dizendo assim, não tem isso aí que vocês acreditam? Eu sou o próprio Deus. Então eles estavam dizendo assim, ó, judeus, vocês aí que não acreditam em mim, ou vocês creem em mim, ou isso aí que vocês pregam, pode rasgar. Porque se o que vocês pregam é que depois do 4º dia só Deus, e eu ressuscitei ao 4º dia, ou vocês creem em mim, ou rasgo o que vocês creem.
Jesus era meio afrontoso, né? Outra coisa parecida foi o que está escrito lá em Marcos 2. Eu não sei se vocês lembram, Marcos 2, o paralítico foi descer da janela, estava tudo cheio, eles estavam descendo da janela, e Jesus, quando ele estava descendo da janela, queria ser curado. O que é que Jesus diz? Perdoados estão os teus pecados. Eles acreditavam que antes do milagre, primeiro tinha que acontecer a cura. Então, se alguém estava com deficiência, alguma doença, é porque tinha pecado. Então, para você ser curado, antes tinha que se arrepender. Então, a gente conta a história que pergunta: Senhor, quem foi que pecou, ele ou os pais deles, para que eles estejam assim? Aí Jesus disse: nenhum dos dois. Foi para que a glória de Deus seja manifesta, né? Então, as pessoas criam lá que primeiro tinha que haver o perdão. Aí, então, Jesus pega e diz assim, ó: perdoados estão os teus pecados. Aí, ó, blasfêmia. Os fariseus os religiosos começaram a dizer: Jesus está blasfemando. Que esse cara pensa que é para perdoar pecado? Só quem perdoa pecado é Deus. Aí Jesus pegou e fez assim: ah, vocês estão falando isso aí internamente? Jesus já conhecia o coração deles. Aí Jesus pega e diz o quê? Qual é mais fácil dos dois? Perdoados ou levanta e anda? Aí Jesus diz: pois perdoados estão os pecados, levanta e anda. Ele ordenou. Então ele estava dizendo assim: velho, ou vocês creem que eu sou Deus, porque ele estava provando ali, ele estava perdoando os pecados e estava ressuscitando. Estava dizendo, ó, ou a religião de vocês, ou o que vocês pregam na lei de vocês é mentira. Aí então Jesus estava lá e estava batendo justamente na cara do que eles acreditavam. Aí esse Jesus é show, viu? E ele fez algo parecido em Marcos. Capítulo 13, ele fala da cerimônia dos lava-pés. Quem já foi no retiro aqui que teve um lava-pés? Alguém lavou um lava-pés de alguém? Né? Os líderes dos discípulos. Só em João. Você não vai encontrar em outro canto. Fazendo propaganda, né? Você só encontra aqui em nenhum outro lugar. Só em João. Capítulo 13, 14 e 15. João é dividido em duas partes. Quantas partes? Duas. A primeira parte até o capítulo 11. Falam dos milagres de Jesus. Quantos milagres? 7 milagres. A segunda parte é tudo no cenáculo. Onde lá no cenáculo acontece a ceia. E a partir dali ele começa a dar os últimos ensinamentos dele. Então a metade do livro de João ocorre em quê? Em uma semana de Cristo. Menos de uma semana, quase um final de semana. Então se você ler do 13 para frente, só é uma semana ali. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Em uma semana acontece tudo aquilo dali. Para você ver, né? Então 13, o 14, o 15, o 16 só tem em João. 17 que vocês leram, a parte da oração sacerdotal, só tem em João. E do capítulo 21, que Jesus pegou e Jesus fez o quê? Ressuscitou. E ele fez um milagre. Foi o 8º, mas foi após a morte, foi após o ressuscitar, né? Ele pegou e mostra a restauração de Pedro depois, e depois a multiplicação dos peixes. Quantos peixes Jesus fez lá na pesca deles, crescer na pesca? Quantos peixes? De 10 em 10, para eu não ficar meio... Não escutei. 153? Isso, glória a Deus nas alturas. E Jesus é muito lindo. E ele fez o que mais, gente? Fez 7 milagres. Vou falar dos 7 milagres aqui para a gente voltar para o versículo 1. 10 minutinhos a gente termina. Ele fez 7 milagres. Só tem 7 milagres. Dos 7 milagres que ele contam, tudo isso só para provar que Jesus era Deus, era o foco. Por isso que ele não contou tanto, ele só contou os específicos. Ele diz 7 milagres: transformou água em vinho, curou o oficial romano, o paralítico de Betesda dos 38 anos que ele passou, a multiplicação dos pães, ele caminhou nas águas. Quem aqui já leu a história do caminhar nas águas, recente, assim no livro que você está lendo? Tanto você que leu Mateus, tanto que leu Marcos, como que leu Lucas, como leu João, você viu esse milagre. Porque ele está em todos os evangelhos. Tanto ele como a multiplicação dos pães. São os dois que estão em todos. É porque cada um tem a sua peculiaridade, né? Esses dois são universais. E Lázaro, o último Lázaro, né? Já o 8º dos peixes, é só depois que ele ressuscita. E eu queria falar uma coisa para vocês. Ele fala 7 vezes a palavra eu sou. Porque... Como assim, Raul? Deus fala tantas coisas lá, mas por que você traz ênfase no eu sou? Alguém lembra alguma vez na vida que Deus falou assim, eu sou? Alguém lembra alguma história que Deus diz assim, ó, eu sou o que sou? Para Moisés, né? Ele chega lá e Deus, quando eu for me apresentar para o pessoal, o que é que eu digo, meu Deus? O eu sou te enviou. Aí então ele pega e diz, lá em João, ó. Rapaz, eu falando, esse bicho aqui tá diminuindo.
Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a videira verdadeira. Em João 15, né, um dos capítulos mais conhecidos, João 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. E por que João faz isso? Ele não quer provar que Jesus é Deus? Então ele faz uma conexão explícita do que está escrito lá em Êxodo 3,14, quando Jesus diz: eu sou. Então ele repete por 7 vezes que Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo. Eu sou a água, aquele que vier beber de mim não terá sede. Eu sou a ressurreição. Eu sou a videira verdadeira. Para fazer uma conexão. E mais ainda, ele continua: mas por que você acha, estamos terminando, mas por que você acha que Deus, por que João, 60 anos depois da morte de Cristo, precisou provar que Jesus era Deus? São 60 anos depois. Acho que ninguém aqui tem 60 anos. Tem? Glória a Deus, quem tem? Glória a Deus, né? Olha aí, bem-aventurados sois, né? Tem gente que está perto, mas não levantou a mão, né? Pastora? Isso, exatamente. Amém. Grande Francivaldo. Pois foi a idade do Francivaldo. Desde que o Francivaldo nasceu, passou a vida dele todinha para Pedro, como se Pedro fosse começar a escrever agora. João fosse começar a escrever agora sobre ele. Gente, na época, vocês lembram que força nenhuma maligna tem poder contra a igreja. Se você chamar... Na época eles queriam matar os discípulos e matavam. Quem era filho de Deus? Quem é que serve a Deus? O que é que acontecia? Morte. Então na época começou uma heresia a ser falada naqueles tempos. Qual foi a heresia? Era dos gnósticos. Os gregos começaram a dizer que o espírito é bom, mas a carne era má. E eles começaram a contestar dentro da Bíblia a criação, a ressurreição e a morte de Cristo, né? Que ele não tinha morrido e tudo, porque eles não podiam negar Jesus, porque Jesus era algo concreto. O que foi que aconteceu? Eles tinham uma tese, pastor. Eles tinham uma tese, Biel, que dizia que Jesus, o Cristo, só veio em 2 momentos na carne de Jesus. Foi quando Jesus, no batismo, quando apareceu a pomba, e quando ele estava morrendo. Então foi aquele momento, os 2 momentos que o Espírito Santo está, o Cristo estava em Jesus, mas depois saiu. Aí aquilo dali estava enfraquecendo a igreja, estava entrando, porque quando o pessoal dizia assim, ó, vai morrer, o pessoal morria. Mas quando criaram uma teoria para cima de Jesus, o pessoal, assim, bem que podia ser, né? Começaram a história até que quando Jesus andava sobre a areia, não tinha pegada, porque ele era o Espírito. Aí naquele negócio começou a enfraquecer a igreja. Aí João pegou: como é? Não tem como não. E ele pegou e dizer: Jesus Cristo é antes de tudo. Eu não sei você, mas João era conhecido como o discípulo amado. E quiseram afrontar o Cristo amado de João. Então quando eles estavam dizendo que Jesus não tinha nascido naquela época, Jesus tinha nascido só naquela época e tinha morrido, João pegou: e como é? Jesus é desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo. Então naquela hora, quando ele foi pegar João lá 1, ele disse assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é quando quiseram afrontar o Jesus de João, João disse: epa, aqui não. Então nesse momento que a gente lê assim, então João está chegando com os 2 peitos do pé no meio do peito do irmão que está dizendo isso teologicamente. Ele pega e diz assim, ó: aqui não. O meu Jesus é antes de tudo. Ele está lá desde a criação. Foi ele que criou o mundo. Ele que estava lá. Foi ele que foi encarnado em Cristo. Ele é tudo por ele. É tudo para ele. É tudo dele. Esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus que é o Filho de Deus. E é esse Jesus que eu sirvo. João pegou ar. Por isso que ele escreveu João. Um dos propósitos de João foi porque João pegou ar. Então quando você tiver ler João lá e ver um João assim afrontoso falando lá, é porque quiseram dizer que Jesus era o quê? Que não, Jesus não era Deus. Gente, eu trouxe isso aqui para vocês porque dentro das justificativas é o que acontece muito hoje. Você diz assim: Raul, é só naquela época que quiseram
trazer, dizer que Jesus não era Deus, hoje acontece de uma maneira muito mais suave, mas que ganha muito mais força do que ganhava na época. Pastor, quando as pessoas atacavam a igreja com morte, as pessoas morriam e não entregavam a Cristo. Hoje não. Hoje elas não estão dizendo que você precisa negar para Jesus. Ah, Jesus está ali. Se você voltar, nega Jesus. Aí as pessoas chegam para ti e dizem assim, ó, mas se tu andar para o lado, para frente é Jesus, para trás é negar, mas se tu andar para o lado. A perseguição ideológica, pastor, ela ameaça muito mais do que a perseguição física. Eu creio. Se eu chegar aqui para a Adriana, para a Gênio, para o Max, nega Jesus agora, um assaltante chegar aí e disser assim, ó, se não chegar Jesus agora eu morro. Acho que a Adriana chegar vai morrer com orgulho. Vai não, Gênio? Laelzão. Vai e aí? Morria? Quem morria aqui por cristão? Tipo, poxa, eu morria, eu negava. Você não ia morrer orgulhoso assim? Não, tia Rosemary? Não ia morrer orgulhosa? Eu ia, tipo, pode dar 2 tiros aqui, meu irmão. Você lembra? Tipo assim, eu ia morrer feliz, orgulhoso, sério mesmo. Mas hoje não existe mais isso. Hoje é uma perseguição ideológica que traz pra gente. Como é essa perseguição ideológica? Diz assim, ó, não, gente, não precisa negar. O que é que você faz? Olha a ideia. Rapaz, um monte de pastor fazendo coisa errada aí no meio do mundo, tu vai fazer só uma vezinha, mas que besteira é essa? Aí você diz, não, negar Jesus eu não nego não, mas tipo uma vezinha, né? Mas até aquele cara feio. Aí o que acontece? Ela chega para você e ela traz uma verdade flexível. A verdade que é Cristo é uma rocha. Mas não, ela chega para você e diz assim, não. Hoje nós estamos numa sociedade inclusiva, onde o que é que diz? Todos nós somos um time. E hoje, se eu disser a verdade, eu vou estar sendo, minha característica, presunçoso, tolerante. Se eu falar de Jesus, Jesus é aquele que salva, não, isso daí é pecado. Se eu disser que determinada coisa é pecado, olha, um arrogante, religioso, a verdade de Jesus, ele não é maleável, não é flexível. A verdade de Cristo é uma rocha. Então, há um boato dentro da igreja dizendo que todos nós somos um time. Aí relativizou aquilo que Jesus ensina. Porque disse assim, a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. Aí baldeou o negócio, literalmente. Porque você dentro da igreja, servindo a Deus, você não nega Jesus de jeito nenhum, mas dá umas escapulidas para o lado. Por quê? Porque relativizou o evangelho. E Cristo não. Cristo, ele é o que é. Quando ele diz, eu sou o que sou. É aquilo que está na Bíblia. É aquilo que é pregado. Quando você relativiza isso daí, quando você traz de uma maneira inclusiva o mundo para dentro da igreja, o mundo e a igreja se mistura. E foi o que aconteceu. Eu acho que vocês lembram numa vez passada que eu preguei, que eu disse que lá no século 3, 4, a igreja oficial do Império Romano foi o cristianismo. Aí teve gente até que disse glória a Deus. Eu lembro que tipo assim, glória a Deus, aleluia. Foi ali que a igreja de Deus caiu. Por quê? Dizia, antes servir a Deus, pastor, é perseguição. É que de Cristo morre. Serve a Deus, morre. Mas quando passou a ser religião oficial, ser cristão é status. Poxa, tu é cristão? Rapaz, sou cristão. Ai, mas Jesus aqui, bonitão ali. Eu sirvo, Deus, meu, glória a Deus, aleluia. Deus vai cuidar de mim. Deus cuida de mim sempre. A semana toda fazendo coisa errada. Tudo de errado. Mas uma confiança em um Deus. Um Deus que não é aquele pregado na Bíblia. Mas tu está pregando só do teu Deus. Não, é desse Deus aqui. É aqui que ele fala. Não é do que eu acho. Não é do que o Biel acha. Não é o que o Rafael acha. Não é o que o pastor acha. É aquele Deus que sai daqui, gente. Não é um Deus que eu penso. Deus é assim. Não é assim. E ali a igreja caiu. Começou prostituição dentro da igreja. Começou o cargo político dentro da igreja. E misturou, foi tudo. Aí o pessoal não sabia mais o que era cristão e o que era não cristão. Porque como cristão era status, todo mundo era cristão. E hoje, se você perguntar aí na rua, você acredita em Cristo? Creio. Pode perguntar quem for o mais pecador do mundo. É Deus, Jesus? Pode até fazer assim, ó. O meu Jesus amado. Fazendo a coisa mais errada do mundo. Mas por quê? O mundo relativiza. Coisas, porque hoje nós aceitamos muita coisa. Não, a minha verdade é flexível. E hoje a mensagem que eu quero trazer para vocês é que a mensagem de Cristo pregada na Bíblia, ela é uma rocha.
ela não aceita essa relativização do que é verdade e o que não é verdade, porque Deus é uma palavra só, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre, amém? A palavra de Cristo é uma rocha. Então acontece aquilo que João escreveu 60 anos depois da morte de Cristo, está acontecendo hoje. Então você fala, hoje nem teria necessidade de eu ler João, né? Assim, sei lá. Mas não, hoje, justamente hoje, acontece uma guerra ideológica contra nós, contra aqueles que servem a Jesus, que às vezes você tem vergonha de dizer alguma coisa, porque vai ferir algumas pessoas. Se você disser a verdade, as pessoas vão, ixi, aquele ali é intolerante. Mas não, nós somos o quê? Nós somos Cristo. Nós somos em Cristo, e aquilo que Ele diz é a verdade, amém? Temos que amar as outras pessoas, mas para levar esse evangelho aqui, temos que aceitar elas do jeito que estão, mas a partir do que elas estão, nós vamos trabalhar junto com o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo nos usar, para que elas sejam moldadas e transformadas de acordo com o que Cristo quer. Isso que Deus faz conosco todos os dias, comigo todos os dias, e está fazendo ainda mais, eu lendo e buscando na Bíblia, quantos erros, velho, preciso melhorar nisso, velho, não é assim, poxa, meu Deus, do mesmo jeito com você. Então uma família se alimentando da palavra de Deus, crescendo em unidade e dizendo, a verdade é uma rocha, inflexível. A palavra de Deus é aquilo, Ele aceita, mas Ele transforma, Ele chama, Ele escolhe, mas Ele transforma, Ele muda, Ele justifica, e é aquilo, é Deus. Ele te ama e Ele quer você lá no banquete com Ele, e Ele quer que você leve a maior quantidade de gente possível, amém? Vamos alimentar todo dia o nosso espiritual. Vamos ficar de pé, chamar o louvor. Esse é um pouquinho de João, para quem está lendo, para quem está terminando. Acho que abriu um pouquinho os olhos. Quem não leu a Bíblia, hoje leia. Hoje é para ler. Conversei com algumas pessoas que não tinham lido ainda. Gente, eu queria pedir para ninguém ir no banheiro agora, viu, gente? Ninguém, é tipo assim, ó. E vamos fazer uma aliança. Toda vida que a gente terminar a pregação, o pastor, vamos ficar de pé para adorar. Um grupo vai beber água, eu sei que dá sede, mas vamos aguentar mais um pouquinho até terminar o culto, amém? Vamos ficar de pé. E agora nós vamos louvar o Senhor, adorar. Mas não é só por protocolo. Não é só para ter mais um momento de adoração. É para você, nesse momento, fazer uma aliança com Deus. Senhor, eu creio na verdade inflexível do Senhor. É aquela verdade no sentido de que, eu não posso aceitar as outras coisas, né? Deus é aquilo, Deus é a rocha. Aquilo que Jesus disse é a verdade absoluta. Se Jesus falou, está falado. Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que mais uma vez você renovasse a sua aliança com Deus de leitura da palavra dele. E se você ainda não fez e você está vindo aqui, talvez seja o primeiro dia, ou você fez e quebrou a aliança de leitura bíblica, hoje eu queria que você renovasse. E se você está fielmente, você diz, Senhor, me faz permanecer fiel. Basta estar de pé para que caia. Então dê o gás na leitura. Essa mensagem. Feche seus olhos, vamos adorar a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor abriu um pouco dos nossos olhos, Senhor. Talvez seja uma mensagem forte o que João fala, Pai. João estava passando por dificuldades, Senhor. A tua fé, a tua mensagem estava sendo deturpada, estava levando para outros caminhos, Pai. E João veio dizer, esse meu Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Esse meu Jesus, ele era o verbo, ele estava com Deus desde o princípio e todas as coisas foram feitas por ele. Senhor, hoje também nós passamos por uma guerra ideológica. Às vezes, Senhor, nós conseguimos e aceitamos coisas, Senhor, que vêm lá de fora, Senhor, que nos deixam um pouquinho longe do Evangelho, que não é aquele Evangelho pregado. Isso, Senhor, fez morrer inúmeras igrejas, Pai, desde a criação, desde lá do século 3 para a Europa, Senhor. Quantas igrejas estão morrendo e estão morrendo por causa que relativizaram, Senhor. Estão aceitando o pecado dentro da igreja, Senhor. Bebedice, Senhor, muitas e muitas coisas, Senhor. E as igrejas estão morrendo lá fora, Pai. Que no Brasil, que na nossa igreja Efraim, que nosso estado do Ceará não seja assim, Pai.
e que nós sejamos aqueles que levaremos a tua palavra, Pai, uma palavra fiel, uma palavra rocha, um Jesus que é aquilo, que é a verdade, Pai, que é a vida e que é o único caminho, Pai, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, Pai. Por isso vem nos usar, Pai, que a tua palavra não seja relativizada, Pai, é aquilo que o Senhor diz, é aquilo que o Senhor fala, Pai. No nome de Jesus eu creio. Faz assim, continue sua oração. Agora é você e Deus. 5 minutinhos, está para terminar. Feche seus olhos, continue de olhos fechados e fale com Deus. Abra o seu coração. É mais fácil orar aqui do que orar em casa, mas faça uma oração aqui para você poder orar em casa. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Recebe, Deus, a nossa adoração. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Seu nome é lindo, Jesus, nome sobre todo nome. Não há ninguém que se compare a ti, Jesus. Só você é digno, só você é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Pois teu é o reino, tua é a glória, acima de todo
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, O véu tu rompestes e a tumba vazia agora está. E o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. a morte venceste, o véu tu rompeste, As vozes. a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Te amamos, Deus, e entronizamos o Teu nome nas nossas vidas, e declaramos que o Teu nome está acima de todo nome, que Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que Tu era desde sempre, que Tu estava desde sempre, que Tu estavas face a face com Deus desde sempre, porque Tu és Deus. Te amamos, Pai. Nos leva em paz para casa, nos fortifica, nos dá fome e sede de nos alimentarmos de Ti diariamente, para que estejamos sempre alimentando o Espírito e para que estejamos sempre criando um relacionamento contigo, assim como Jesus orou lá em João 17. Queremos orar também, Pai, que aquele amor que o Senhor falava esteja conosco, para que o mundo creia que o Pai nos enviou, Pai. Unidade, amor e uma verdade que é Cristo. Tu és o caminho, o único caminho. Que as palmas louvem ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores,